Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui a Igreja do Senhor, viva, lavada, remida, perdoada e amada por Ti. Nessa noite de louvor e adoração ao Seu nome, com a oração intercessória pela nossa casa, pela nossa família, colocamos diante do Senhor as nossas petições, com orações e súplicas, com ações de graças. Nós depositamos aos Teus pés as nossas orações, clamando, pedindo, orando, buscando da parte do Senhor a solução para esse problema, a cura para essa doença, e que o Senhor venha sarar todas e quaisquer enfermidades, pois não é impossível para Ti, Senhor, tudo é possível para aquele que crê, e a gente crê naquele que é o Deus do impossível. A miséria não pode prevalecer, a maldade não pode prevalecer, as portas do inferno não podem prevalecer, porque aquele que prometeu é fiel e cumpre com tudo aquilo que fala, tudo aquilo que declarou através da sua palavra chamada Bíblia Sagrada. Por isso, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas incredulidades, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, tudo aquilo, Senhor, em nós, que luta para não acreditar, que luta para não crer, que luta para impedir com que a fé alicerçada com o Teu poder se manifeste nesta terra. Nós rejeitamos, nós repreendemos toda incredulidade. Nós colocamos a nossa mente diante do Senhor. E todo espírito mentiroso, enganoso, trapaceiro, que tentar tocar na nossa mente ou influenciar a nossa mente para pensar aquilo que é contrário à palavra do Senhor, nós como igreja repreendemos agora e nós ordenamos agora que na nossa mente o nosso adversário não vai colocar nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, nenhuma ansiedade, nada que nos impeça de acessar o céu e ver a manifestação da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifestar no meio da igreja, no meio do povo, a qual Ele escolheu e elegeu o seu amado Filho. Por isso nós apresentamos
do nosso Deus. Por isso nós ordenamos agora toda incredulidade, todo medo, toda falta de confiança, toda falta de fé, em nome de Jesus, sai agora. Solta a nossa mente, porque a nossa mente é como a mente de Cristo. Quando ele ia pedir alguma coisa ao Pai, ele já ia agradecendo, porque sabia que o Pai ia fazer. Por isso nós ordenamos que tu saia da nossa mente agora, porque tu não vai roubar, tu não vai matar, tu não vai destruir, porque a palavra de Deus pregada é Cristo Jesus trazendo vida verdadeira e abundante. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? A palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz que existem duas naturezas que são inerentes à criatura de Deus: a natureza humana, que é direcionada pela carne, ou a natureza humana, que é direcionada pelo Espírito. Porque não existe outra natureza que ela não seja humana. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele nos fez uma humanidade. Tanto é que Adão representa humanidade, tanto no homem quanto mulher. Então nós somos seres humanos. Nós somos feitos seres humanos. A diferença é que ser humano eu sou. O ser humano espiritual que vive de acordo com o Espírito Santo de Deus, que nos foi gerado quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, ou nós vivemos na concupiscência da nossa carne, desejo da nossa carne, vivendo de acordo com o que a carne deseja. Mas existe uma herança aqui para nós, uma promessa aqui para nós, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Quando nós morrermos nessa terra, nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus na glória de Deus Pai. Essa é a diferença do ser humano
espiritual para o ser humano carnal. Se o carnal morrer, ele não tem o direito de ir para o céu. Muitas vezes nós falamos que morreu, foi para os braços do Pai. Não é a palavra minha, não é a palavra sua, não é a palavra dele. É a palavra de Deus que diz que aquele que morrer em Cristo ressuscitará também nele. E o que é morrer em Cristo, né? A gente pode se perguntar, o que é morrer em Cristo? E a própria palavra responde a nossa pergunta. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todos o qual o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Nem todos somos filhos. Quando o primeiro Adão pecou, que era filho de Deus, que era um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, feito pelas próprias mãos de Deus, ele tirou o direito da humanidade, desde a criação até os dias de hoje, a serem filhos de Deus. Com a sua atitude, ele transformou todo ser humano somente em criaturas. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, porque todos nos tornamos criaturas de Deus pelo pecado de Adão. Então todos nós precisamos ouvir o evangelho como criaturas que somos, para que assim o receber no nosso coração e nos tornarmos filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, quando nós nos deparamos com essas fala de Deus através do apóstolo Paulo, a gente não aceita, né? Principalmente aquelas pessoas que acreditam porque são boas, porque fazem o que é certo, porque fazem as coisas, vamos dizer, dignamente falando, corretas. Elas são filhas de Deus, mas não é pela nossa bondade, não é pelas nossas atitudes que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Cristo no nosso coração. Às vezes, lá no meu passado, quando alguém dizia assim: eu fui visitar a igreja tal, e as pessoas vêm logo correndo atrás da gente, perguntar se a gente não quer aceitar Jesus. Mas eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Mas aqui mesmo em Romanos ele fala, né? Se com o coração tu creres, mas com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. Então, aceitar Jesus é isso. Diante de grandes testemunhas, nós precisamos dizer no físico e no espiritual: eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. E assim, uma aliança é formada no céu e é derramada aqui na terra, para que quando a gente partir, a gente não vá para aquele lugar aonde as pessoas não gostam nem que se fale, para o inferno. Porque as pessoas, elas não sabem o que a palavra de Deus diz, e por não saberem, elas pensam várias coisas. Mas nós acabamos de ver no capítulo 6, ele diz assim, 8:6: pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o cristão da carne não podem agradar a Deus. O que está na carne, né? Agora você me pergunta: o que está na carne? A palavra de Deus, ela fala claramente lá em Gálatas sobre as obras da carne, aquilo que a carne produz em nós. Vamos lá, Gálatas 6,
Depois a gente vai voltar. Deixa aqui marcadinho aqui em Romanos 8 que nós vamos voltar para dar continuidade e encerramento aqui em Romanos. É 5, né? Gálatas 5. Em diante. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com a família? Calma, nós vamos chegar lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta com o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui nós vamos citá-las. E são a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vamos aprender, né? Na próxima semana, o reino dos céus e o reino de Deus. E nós vamos cair bem nesse contexto aqui para a gente entender mais profundamente o que quer dizer reino de Deus e reino dos céus. Então nós não podemos agradar a Deus. Se nós não podemos agradar a Deus, Deus não vai nos agradar. Aquilo que nós queremos, por nós vivermos na carne, nós não vamos receber. Porque é o que diz a palavra do Senhor. Nós não vamos receber. Mas o Espírito Santo, esse é o que dá vida. Ser guiado pelo Espírito é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Amém? Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos vivificar, para que quando nós morrermos nessa terra, nós ressuscitemos na glória, porque é esse Espírito que ressuscitou Jesus, que habita em nós, é que vai ressuscitar-nos no dia que nós formos, ou no dia que Ele for retirado dessa terra. Eu vi uma frase interessante. O pastor, biblicamente falando, nós somos embaixadores, né? Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, não é isso? O que significa embaixador? Representa uma nação e outra nação. Tá, e quando a nação está em guerra, o que o embaixador faz? Quando a nação está em guerra, o embaixador volta para a sua. O que vai acontecer conosco quando começar a guerra? Nós que somos embaixadores, nós vamos o quê? Para a nossa pátria. Então nós vamos antes da guerra. Então nós vamos antes da grande tribulação. Porque quando a guerra começar aqui, os embaixadores de Cristo vão para a glória com o seu Senhor. E Ele depois virá, mas nós não estaremos mais aqui. Vamos voltar lá para Romanos. Glória a Deus. Vamos para o 18. Não, 16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da
na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque quem espera é o que está vendo. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. É aqui que entra a nossa fala para a oração da família. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós nos gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também os chamou, e aos que os chamou, esse também justificou, os que o justificou, a esse também glorificou. Muitas vezes nós não sabemos como orar, né, irmãos? Não sabemos o que a nossa família precisa, não sabemos o que os nossos parentes precisam, mas quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, que Ele vem e intervir em nosso favor, Ele vem e nos ajuda a orar, porque o Espírito de Deus, juntamente com o nosso Espírito, faz uma junção de oração, céu e terra, para que o propósito de Deus se estabeleça sobre a terra e que a gente possa ver a mão de Deus se mover em favor dos seus filhos. Quando nós vemos para uma casa de oração, principalmente nos cultos de quarta-feira, nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me ajude a orar como convém, da forma e da maneira que o Senhor vai realizar os milagres e as maravilhas que nós precisamos dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E juntamente com o nosso Espírito, o mesmo Espírito que Deus soprou em nós quando Ele nos criou, esse mesmo Espírito, juntamente com o Espírito de Deus, vai olhar para nós e vai sondar a nossa mente e o nosso coração. E vai ver o que nós precisamos e vai orar corretamente diante do Pai, usando a minha e a sua boca, a minha e a sua fala, para que Deus ouça as nossas orações e não só ouça, porque você quer que Deus ouça a sua oração? Mas o melhor será quando Ele ouvir e responder, não é verdade? Mas para que Ele responda, nós temos que estar o quê? Em espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus aqui na terra, irmão. É o poder de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é o poder de Deus aqui na terra. Quando o Espírito for retirado, o que é que vai acontecer, irmãos? Todas as coisas boas irão com Ele. Tudo, a paz, a alegria, o amor, a bondade, a fidelidade, toda a característica do Espírito Santo irá com Ele. Imagine, irmãos, se o Espírito Santo, com o seu caráter, com os seus frutos sobre a terra, nós já estamos vivendo esses momentos tão tristes e tão difíceis. Imagine quando Ele não estiver mais aqui. Então nós precisamos nos alinhar e nos preparar, porque um dia vai chegar. Se não formos individualmente, nós vamos coletivamente, mas um dia nós vamos embora, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa pátria. Nós somos celestianos, né? Como sempre
O pastor Didei fala, nós somos celestianos. E é para lá que nós vamos. Para o novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Fique de pé no seu lugar. Agora peça para o Espírito Santo ajudar você nessa oração. Porque você pode estar doendo o seu pé. Mas pode ser que o problema não seja o pé, seja o braço, seja a cabeça. Mas se você pedir para Ele vai orar de acordo com a sua necessidade. Porque Ele sonda a sua mente e o seu coração. Querido Deus e amado Pai. Ah, Senhor, quantas vezes oramos. E oramos aleatoriamente, sem pedir ao Teu Espírito Santo para nos ajudar nas nossas orações. Mas aprove ao Senhor a nos envolver numa atmosfera de glória e através da Sua palavra nos conduzir nesse momento de oração juntamente com o Teu Espírito. Espírito Santo, você tem liberdade. Senhor, tem toda a liberdade que o Senhor precisa. Pode tocar no nosso coração, pode tocar na nossa mente. Nós não queremos limitar ao Senhor. Mas se porventura ainda tem algo de nós, que a nossa carne ainda prevalece, nos ajude a renunciarmos e a rejeitarmos tudo aquilo que a carne possa atrapalhar o seu Espírito a conduzir-nos nessa oração. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Mas nós não queremos nos esconder atrás da fraqueza, nem do nosso pecado, nem das nossas falhas. Nós queremos ser sinceros diante do Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas. Como nós ouvimos que o Senhor, com gemidos inexprimíveis, clama ao nosso Deus e nosso Pai, chamando Abba, Pai. Abba, Pai. Nos ajude nesta hora, nesse momento. Porque nós queremos interceder pelos nossos pais, familiares, parentes, amigos, conhecidos, nossos irmãos na fé. Desperta a igreja viva do Senhor para o momento que nós estamos vivendo. Que sejamos vigilantes, que sejamos prudentes, que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, nunca, jamais, pelas nossas carnes ou pelas obras da nossa carne. Por isso nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa hora, nesse momento, nós possamos clamar a Ti, e nessa intercessão chamar o Teu Espírito Santo para nos ajudar a interceder por nós e por toda a nossa casa. Espírito Santo, toma esse ambiente, faz desse lugar um lugar glorioso, aonde o Senhor se manifestará com sinais, prodígios e muitas maravilhas, curando, sarando, libertando, transformando, purificando, santificando, envolvendo a igreja viva do Senhor em um só propósito de santificação, de cura, de libertação. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Ninguém consegue nada sem a Tua presença em nós. Por isso nos enche por mais, Deus. Que a gente possa abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede de alcançar níveis mais altos de intimidade contigo. Isso aqui é a igreja do Senhor. Que o Senhor marcou esse dia chamado hoje, primeiro dia do mês de outubro de 2025, nesta casa de oração, de joelhos dobrados, fisicamente, espiritualmente falando, nós oramos e intercedemos junto ao Pai, na presença do Espírito Santo, com o nosso advogado à direita, intercedendo por nós, advogando as nossas causas, nos defendendo diante dos ataques do nosso adversário.
e nos ajudar naquilo que nós precisamos da sua ajuda, e nos erguer com as suas próprias mãos, e nos colocar de pé diante do pecado, mas de joelhos dobrados diante da sua presença. Espírito Santo, toma nossas vidas, Senhor. Não queremos mais do que a nossa natureza humana caída conduza o nosso pensar, o nosso desejar, o nosso agir. Por favor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Tem pessoas que estão precisando de nós, pessoas que precisam das nossas orações, pessoas que precisam do poder que emana de nós, para que as cadeias se abram, para que as correntes se arrebentem e o teu poder se manifeste na vida, na família, nos nossos parentes, nos nossos irmãos, na igreja do Senhor sobre toda a terra. E é só o teu Espírito que pode fazer isso. Só Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele tem os frutos que testificam que nós temos o Senhor dentro de nós. Só Ele pode liberar os dons que testificam do teu poder sobre toda a terra. Só Ele pode liberar os dons para que a tua igreja, Senhor, seja curada, avivada, transformada, liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Ah, papai. Ah, papai. Vai onde nós não podemos ir. Faz o que nós não podemos fazer. Mas aonde a gente puder ir, e o que a gente puder fazer, que a gente vai e faça, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, renova-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Sua graça e amor. Nós precisamos de graça, Senhor.
Aleluia, aleluia. Nós precisamos marcar uma vigília, né? Uma mini vigília. Para que a gente não tenha pressa. Para que a gente não tenha uma hora marcada, né? Para sair da presença. Da presença não, do lugar da adoração. Sabemos que amanhã, mais um dia de trabalho, mais uma jornada de trabalho. E nós precisamos ser prudentes. Mas o Espírito Santo quer mais de nós. Nós vamos ter que marcar uma vigília, uma mini vigília, para a gente adorar ao Senhor sem pressa, para ir embora. Obrigado, Pai, por tudo. Permaneça no controle de todas as coisas. Nós queremos sempre te adorar na beleza da tua santidade e viver para ti, firmado e aliançado com a sua palavra, de espírito e verdade. Te dá a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável a ti. Você que tem uma oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem, presente ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Sabemos que nada que temos é nosso, tudo que temos é seu. E nós queremos zelar por tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Por isso nos ajude, nos dê a sabedoria que precisamos para administrar tudo de acordo com a vontade do Senhor. Nós consagramos tudo que temos e somos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor é compensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Quem é que vai orar hoje? Quem é que ainda não orou? Ah, é verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós estendemos nossas mãos, Senhor amado, que ela permite poder, porque nós cremos nisso, Senhor, tocar, Senhor, nesses nomes, meu Pai, nessas fotos, Senhor amado, que o Senhor possa tocar em cada vida, meu Pai. Aqueles que precisam de libertação, liberta. Aqueles que precisam de salvação, salva, Senhor. Aqueles que precisam de uma restauração, uma cura, um milagre, meu Deus amado. Ah, Senhor, Deus do milagre, faz o teu milagre nessas famílias, meu Pai. Cada vida que está aqui neste papel, meu Pai. Eu estou pedindo, meu Pai, socorro, meu Pai, uma resposta, Senhor. Tu és o Deus de resposta, Senhor. Tu és o Deus do milagre, meu Pai. Entra com a providão, meu Pai. Entra, meu Pai, amado, com a bênção, meu Pai, amado. Entra, Senhor, com a vitória, Senhor. Entra com a justiça, meu Pai. Tu és o Deus da vitória, Tu és o Deus da justiça, Tu és o advogado fiel, Senhor. Toca nessas vidas, sara, meu Pai. Cura, Jesus amado. Liberta de todo mal, Senhor. Liberta do vício, meu Pai, amado. Liberta das brigas, das drogas, Senhor. Famílias que estão dilaceradas, meu Pai, que estão aqui pedindo um milagre, uma cura, uma libertação. Vai curando, vai entrando dentro deste lar, Senhor. E faz a tua grande obra, meu Pai, nessas vidas, meu Pai. Restaura a família que estão aqui, Senhor. Ah, Senhor, cura crianças, meu Pai amado. Cura os jovens, Senhor amado. Cura o idoso. Todos que estão aqui, meu Pai, representados pelo
aqui, Senhor. Nós clamamos por esta vida, meu Pai, nesta noite. Cada vida que está sendo representada, Senhor, que o teu sangue precioso, Senhor, possa jorrar, meu Pai, cair sobre essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Visita cada família que está aqui, Senhor, sendo representada por uma foto, por um nome, por um papel, por um pedido, meu Pai amado. Que o Senhor possa, meu Pai amado, conceder esse pedido, se for da tua vontade, meu Pai amado, e que essas pessoas possam contar o seu milagre, voltar aqui para exaltar o teu santo nome, Jesus. Há muitos que estão aqui esqueceram, meu Pai, que já pediram, mas o Senhor não esquece, meu Pai amado. O Senhor vai realizar se for da tua vontade. Então nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos pela vida de cada pessoa que está aqui dentro desse cesto, meu Pai amado. Ah, Senhor, faz o teu milagre, meu Deus, porque o Senhor é Deus de milagre, meu Pai amado. Visita cada vida, meu Pai amado. Visita cada lar, meu Pai, nesta noite, Senhor amado. Dá esperança àquele coração que está sem esperança nesta noite, meu Deus amado. E dá uma unção de alegria, de ânimo, de vitória, Senhor, de conquista, meu Pai. Nós profetizamos a vitória na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Nós profetizamos a alegria, meu Pai. Nós profetizamos a saúde, meu Pai. Nós profetizamos a tua presença em cada lar, meu Pai. Nós te pedimos nessa noite, te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos neste momento, visita nossas casas agora, Senhor. Visita nossas parentelas agora, meu Deus amado. Aonde tiver uma pessoa doente, enferma, Senhor. Aonde tiver uma pessoa no hospital, Senhor, da nossa parentela que a gente nem sabe, Senhor. Vai visitando agora, Jesus. Aquele que ficou dentro da nossa casa, Senhor. Aquele necessitado que precisa de um milagre, de uma resposta, Senhor amado. Cura, faz o teu milagre, Jesus. Abençoa os casais, meu Pai. Abençoa as crianças, meu Pai amado. Vai entrando dentro deste lar, Senhor, e vai derramando a tua presença, a tua vitória. Vai derramando a tua paz, Senhor amado. Vai derramando, meu Pai amado, a tua unção dentro desta casa de cura, Senhor, de libertação, meu Pai. Que haja libertação nessa noite. Alcança os nossos parentes também, Senhor. Aqueles que estão distantes de nós, Senhor. Tira, meu Pai, toda a briga, toda a contenda desta família, Senhor. Tira a desunião, tira a mentira, tira a discórdia, meu Pai. Que haja união dentro do nosso lar. Que haja paz nas nossas casas, meu Pai. Visita cada casa da membresia desta igreja nesta noite. Abençoa nossos irmãos desta igreja. Abençoa também neste conjunto Antônio Queiroz. Visita cada família. Se tem alguém que se encontra doente neste conjunto, numa cama, Senhor, encamado, Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, a tua misericórdia. Tu és o Deus de misericórdia. Alcança a vida de cada pessoa, Espírito Santo de Deus, porque tu és o Deus misericordioso, Senhor. E abençoa nossas famílias, meu Pai. Abençoa nossas parentelas, Senhor. Abençoa as crianças dessa igreja, meu Pai. Abençoa o povo desta igreja, porque nós somos também uma família. Que nós podemos verdadeiramente estar em união, em comunhão, Senhor, em Cristo Jesus, meu Deus amado. Que nós possamos orar juntos, Senhor amado. Clamar ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Nos dá força, Senhor amado. Nos fortalece nessa noite, porque nós estamos aqui, Senhor amado, intercedendo pela nossa casa, intercedendo pela nossa família, Senhor. Entra com a salvação, meu Pai. Tira, meu Pai amado, todo o mal da nossa casa. Visita cada um, meu Pai amado. Aqueles que necessitam de um milagre, de uma cura, Senhor amado. Liberta do vício, das drogas, meu Pai. De qualquer vício, meu Pai amado, vai libertando. Porque tu és o Deus, meu Pai amado, de milagre. Tu és o Deus que faz milagre, o Senhor não mudou, Senhor. O Senhor ainda é o mesmo, meu Pai amado. O Senhor que fez os céus e a terra, Senhor amado. Tu és o mesmo Deus, meu Pai, que abriu o mar vermelho, Senhor. Tu és o mesmo Deus de Daniel, Senhor amado, Senhor da cova do leão. Nós te pedimos, traz libertação para a nossa família, Senhor amado. Faz uma grande obra dentro dos nossos lares, meu Pai amado. Une as nossas famílias, meu Pai, num só amor, meu Pai, numa só fé, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, entra dentro da nossa casa, Senhor amado, e faz o teu grande milagre dentro do nosso lar, Senhor amado. Traz a libertação completa dentro da nossa casa. Nós te pedimos nessa noite, te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é o dono da obra, Jesus amado. Tu és o nosso general de guerra, Senhor. É o Senhor que guerreia por nós, Senhor. É o Senhor que guerreia pela nossa casa, pelas nossas causas, meu Pai amado. Tu és o Deus do impossível, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai amado, tu possa fazer o impossível dentro do nosso lar. Visita os nossos, visita a nossa parentela. Nós te pedimos, te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós oramos também, meu Pai, pela nossa nação. Colocamos diante do Senhor toda a nação brasileira.
boa vontade. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que a justiça, que a verdade sempre prevaleça. Como sempre falamos aqui, nós não estamos falando sobre partido e nem levantando bandeira do homem nessa terra. Nós estamos clamando pela sua misericórdia para com toda a nossa nação. E como o Senhor diz na sua palavra, orai pelas vossas autoridades. E é o que nós estamos fazendo, Senhor. Nós oramos pelas nossas autoridades. Nossos presidentes, vice-presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós, pelos vereadores, todos os que fazem parte, meu Pai, nós repartições públicas, todos os que têm cargo de liderança, meu Pai, no governo brasileiro, nós clamamos pela tua infinita misericórdia. Entra com providência nessas causas que para nós é impossível, mas para ti não é impossível. Uma coisa nós te pedimos, que a verdade prevaleça e que a sua justiça, que não é falha, venha a acontecer da forma e da maneira que o Senhor quer. Reaviva, Senhor, em nós o coração, o amor, a paz, a alegria, a união e a comunhão. Não deixa com que venhamos nos dividir, porque quando estamos divididos nós nos tornamos fracos, mas quando nós nos unimos nós somos fortes. Não deixa o Brasil se dividir. Não é direita, não é esquerda que é a solução para o Brasil. A solução para o Brasil é o Senhor Jesus. Ele sim é o único que pode transformar e mudar o que precisa ser transformado e mudado. Não podemos colocar a nossa confiança no homem, pois a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a tua palavra também diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos dizer que somos uma nação felizes, porque nós colocamos o Senhor como Senhor da nossa nação. Nós também oramos por toda a terra, meu Pai, por todas as nações da terra. Em Israel, que haja paz em Israel, pois a tua palavra diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, meu Pai, nós clamamos por Israel, que ela também seja abençoada, para que essa bênção chegue até nós, porque assim diz a sua palavra e nós cremos na sua palavra. Por isso, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor faça. Aquilo que nós não podemos realizar, que o Senhor realize. Mas o que nós podemos fazer, o que nós pudermos realizar, que nós venhamos fazer, porque somos sal, somos luz, somos sacerdotes para essa geração. E assim nós nos levantamos com um clamor pela nação brasileira e por toda a terra, nos preparando para o dia que vamos nos encontrar contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que as bênçãos do céu e as bênçãos da terra estão sendo derramadas sobre a nação brasileira, sobre todos os nossos governantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém quer dar algum testemunho? Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Testemunho não, mas um abraço, né, Miranda? Amém. Então vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, em que juntos nesta casa de oração oramos e intercedemos por nós, por nossa casa, por toda a nossa família. E nós só temos que te agradecer, meu Pai, por mover em nós esse desejo de estarmos debaixo de oração e também sermos bênção através das nossas orações para a nossa família, parentela, vizinhos, amigos, conhecidos e toda a igreja do Senhor sobre toda a terra. Obrigado por tudo. Domingo estaremos aqui em mais uma noite de louvor e adoração ao seu nome. E queremos te adorar na beleza da tua santidade, sabendo que o Senhor se manifestará e glorificará seu nome, não só hoje, mas sempre. Nos dê um sono tranquilo, um sono reparador, e quando a sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos te adorar na beleza da